Muito boa noite a todos, nossa saudação. Começa mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim, sempre numa parceria com a Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, nós estamos nos aproximando agora, estamos vivendo aí os dias do 30 de abril, que, enfim, assinala mais um aniversário do município e nesse ano, então, são 105 anos de emancipação. E nós estamos ouvindo alguns partidos, aí já tivemos um outro partido na semana passada, agora hoje é a vez do Progressistas, eles que tiveram, o partido que teve uma participação fundamental nesses últimos quase 50 anos aí, né, um pouco menos, né, dentro do desenvolvimento do município de Erechim. Para falar a respeito, nada melhor do que o ex-prefeito de 4 mandatos, Eloy João Zanella, que nos dá o prazer aqui da presença, o Gabriel Gaieski Márcico, que é presidente da Juventude Progressista, o presidente do Progressista no município de Erechim, atualmente, o vereador Renan Sokol, e a representante das mulheres do Progressistas e também suplente de vereador, a Roseli Batiste. Muito obrigado por saírem das suas casas, virem até aqui para a gente conversar um pouquinho, né? E eu vou começar, se me permite, eu vou começar com o presidente do partido rapidamente, depois nós vamos historiar um pouquinho aí. Então, Renan, seja bem-vindo. Então, boa noite hoje, boa noite, seu Eloy, Gabriel, Rose, a todos da TV Erechim, aos espectadores. É sempre uma honra estar aqui na TV Erechim, dialogando, ainda mais falando sobre a história do nosso município, do nosso partido aqui também, sobre como ele contribuiu para a nossa para a construção do nosso município e também para poder abrilhantar esse papo, trouxemos o seu Eloy, convidamos, que é o nosso tetra-prefeito, administrou o nosso município por 18 anos, ajudou a construir e desenvolver a nossa cidade, e temos aqui também o Gabriel e a Roseli, que também representam o presente e o futuro do nosso partido, porque ele é um partido que está sabendo se reinventar ao longo dessas gerações, e a gente está fazendo esse trabalho para justamente retomar o protagonismo que tanto tivemos com o senhor Eloy, e a gente agradece pelo espaço. Roseli, muito obrigado por estar aqui. Como é que é representar as mulheres do PP? Então, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui, agradecemos, né? É um prazer representar as mulheres dentro dos progressistas, né? Nós temos grandes lideranças. Justamente eu fui inserida e optei por essa casa, por esse partido, por várias expressões femininas, grandes líderes, né? Que eu posso citar aqui a Prof. Maria Elisa, a Prof. Eni, que me espelharam, né? E hoje eu faço parte desse partido dos progressistas e estou aqui representando essa classe feminina dentro dos progressistas. Evidentemente que eu não posso falar dos outros partidos, mas do Progressistas é possível, a gente com já mais tempo de corrida e tal, sabe, né, dá para assinar embaixo que o PP, enfim, o Progressista sempre teve uma representação feminina muito forte, muito destacada, muito atuante. Você tem a responsabilidade de levar adiante isso, né? E os jovens, como é que está? Tudo certo, Odi? Tudo certo. Primeiro gostaria de cumprimentar o presidente Renan, Roseli e o nosso sempre prefeito Eloy Zanella, né? É um grande prazer estar aqui hoje e agradecer o espaço da TV Erechim, né, para a gente debater e falar sobre o partido, que é um partido que veio dos primórdios em Erechim e teve essa crescente junto com o nosso município, né? Então a juventude tem esse papel de aliar a experiência do Eloy, do Renan também, que apesar de jovem já tem uma grande experiência política, e também a virtude de estar nesse partido aí junto com as mulheres, que com certeza o PP é um dos grandes partidos que faz essa grande vinculação com as mulheres, com o partido, e é isso aí. Então, ok. Prefeito Eloy João Zanella, de 4 mandatos, né?
Quanto tempo o senhor precisaria para contar a história do Progressistas aqui na TV? Boa noite. Boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Erechim, cumprimentar os condutores dessa TV, que é um orgulho para Erechim. Cumprimentar o José Adelar Oddi, que nós conhecemos há muitos e muitos anos, né, em passagens das mais simples, né, as mais complicadas. Quero também cumprimentar o nosso partido na pessoa do Renan, nosso presidente, também da Roseli, em nome das mulheres, né, do Gabriel, em nome dos jovens. Aliás, jovens que eu já fui. O que eu podia dizer é o seguinte, a pessoa diz, mas tu está se afastando do partido. Eu não estou me afastando do partido. Acontece que eu vivi uma experiência na minha juventude, na minha época, que é a idade de vocês. Eu, com 32 anos, era chamado de PADM, né? Porque o comando era sempre pelas cúpulas. E foi nessa época que, efetivamente, eu ingressei na Arena, que na época era Arena e MDB. Mas antes disso, eu já fazia parte do PSD, Partido Social Democrático, que foi extinto na época do regime militar. Tá? Mas o trabalho político mesmo, que eu comecei, foi quando criaram-se as sublegendas, né? E ofereceram para a juventude, nós éramos em 32 na juventude, um espaço para que nós também tivéssemos um candidato. Tá? E aí o grupo se reuniu e acabou colocando o meu nome, né? Achava que eu tinha mais experiência, porque, na verdade, eu comecei a minha vida profissional muito cedo, testemunha disso, o José Adelar, né? Mas eu nunca refuguei absolutamente nada do que me aparecia pela frente, né? E aí aceitei também, digo, bom, se é para ser, vamos ser. Acontece que o grupo estava reunido, eu fui numa reunião da cúpula, e lá estavam falando da juventude, do Zanella, aquele PADM, se ele fizer 1000 votos, o partido está satisfeito e tal, né? Já faz demais. E aquilo me machucou muito. E aí eu voltei, reuni a turma e disse o seguinte, olha, gente, ou nós vamos entrar nessa campanha para ganhar, ou eu estou fora. Não estou aí para botar o nome. Não dá para explicar a revolução que aconteceu naquele momento lá, e nós saímos para fazer isso aí. E apareceu um ex-prefeito de Getúlio Vargas, nos apresentou um moço, tá? Diz, eu vou apresentar um rapaz para vocês que vai trabalhar para vocês fazer um material de campanha diferente, tá? O Jonas Moraski. E realmente ele fez um material completamente diferente. Nós fizemos uma campanha completamente diferente, sem discurso, só com reuniões, formando núcleos, né? 52 núcleos, nós já estávamos com mais de 520 pessoas fazendo a campanha. E as coisas aconteceram. Nós acabamos ganhando a eleição. Porque a Arena fez mais votos que o MDB, eu fiz mais votos dentro da Arena, sendo que o mais votado foi o Urani Gemifarina. Ele fez 80% dos votos do MDB e os 52% do voto da Arena. E ele fez 600 e poucos votos mais do que eu. Então eu fui eleito prefeito pela primeira vez, sendo o segundo mais votado. É história, né? Isso faz parte da história. Do voto de legenda, né? Voto de legenda. Legenda? Exatamente, voto de legenda. É. Bom, a partir daí começaram as minhas dificuldades, né? Porque o partido entendia que eu tinha que passar lá, falar com o presidente, ele ia dizer o que é que eu tinha que botar na prefeitura, o que eu tinha que fazer, etc, etc, etc. E por aconselhamento dos mais idosos que estavam conosco, não, vai lá, escuta e diz que sim e faz o que tem que ser feito. E aí foi o que nós fizemos. E nessa mobilização toda que houve, nós acabamos tendo 10 vereadores, sendo que 5 eram do grupo da Arena Jovem, e os demais se juntaram ao MDB e nós ficamos com minoria na Câmara. A nossa sorte é que, na época, a Câmara de Vereadores não tinha a força que tem hoje, né? Então, o primeiro ato deles foi não rejeitar o orçamento. A Surban diz, não, tu pode aprovar o orçamento, a tua lei orgânica, tu vai ver que eles não têm o poder de rejeitar. E aí, então, nós começamos a ter uma vida independente na administração pública e fazer aquilo que nós entendíamos que tinha que ser feito. O que era o nosso plano de governo? Nós tínhamos 52 atas das reuniões que nós fizemos, conversando com a comunidade, e a partir daí nós montamos o plano de governo que a comunidade precisava, né?
Que foi exatamente por isso que Erechim, a partir daquele momento, deu aquele salto de qualidade, partindo de uma estrutura primária para uma estrutura mais industrial, né? Que era o grande poder, a grande força do nosso município, era a força da transformação, né? E aí Erechim efetivamente começou a tomar novos rumos. Na política, acontecem muitas coisas, né? Não tinha na época, tu não podia ter 2 mandatos, nós ficamos 4 anos, foi prorrogado por mais 2, eu fiquei 6 anos, o que me deu muita força, porque nós levamos 3 anos para organizar a prefeitura na época, né? De 76 a 82, né? 82. E aí elegemos o Jaime Lago, que ficou mais 6 anos, e aí eu fiquei mais 4. Então, como nós ficamos 16 anos, nós tivemos uma continuidade de um projeto de desenvolvimento para a cidade de Erechim. E foi isso que efetivamente causou a transformação, porque tu não consegue transformar em 4 ou 6 anos. Foi exatamente essa continuidade, tá? Aí, depois disso aí, o partido que tinha assumido um compromisso comigo falhou com o compromisso. Eu acabei recebendo um convite do Aureliano Chaves para formar um partido novo, né? Era para mim assumir uma diretoria da CIE, que era da Eletrobras, o governador negou, aí eu fui para a Eletrosul. Então eu vinha de Florianópolis a Erechim para formar um partido. E formamos um partido. E com esse partido eu me elegi deputado. E com esse partido eu me elegi novamente prefeito, né? Mas com o compromisso, se um dia eu vou derrubar esse time que está aí, nós vamos voltar a ser o nosso partido, né? Que na época passou a ser o Partido Progressista, né? Por isso o meu retorno, porque eu sempre fui, na verdade, social-democrata, sempre fui, né? E a turma que estava comigo, uma grande turma, ficou no PFL. Então nós tínhamos o PFL, tínhamos o PP, então nós tínhamos uma força política muito boa, né? Tanto que depois eu me elegi prefeito novamente, tive que abandonar a Assembleia Legislativa, porque eu era deputado constituinte, fiquei 2 anos, assumi a prefeitura, depois não consegui... Em 1988, né? Exatamente. E aí não consegui... Porque quem está em casa pode estar... não pode e aí não consegui me reeleger novamente deputado, porque eu abandonei a região e eles tinham toda a razão em não me apoiar, né? Nós me elegi depois mais 2 vezes prefeito de Erechim, então fechou os 4 anos, né? Mas a idade vai avançando, a gente vai mudando e o partido precisa se renovar. Precisa se renovar. Nós tentamos uma renovação. Tentamos com um grupo, não deu certo, com o segundo grupo não deu certo e agora, graças a Deus, deu certo, né? Porque nós temos que ter no partido pessoas comprometidas com o partido e não comprometidas com si, buscando espaço político para se promover. Nós temos que promover o partido, né? E o partido nos promove, evidente, se o partido cresce, ele nos promove, né? Então, fazendo um resumo rápido, né, dessa passagem, né, o que eu posso dizer para vocês? Que chegou um momento, o pessoal diz, não, mas tu tem que voltar. Não, eu não saí do partido. Chegou um momento que eu tenho que fazer aquilo que nós fizemos na época em que nós tivemos que tirar as velhas oligarquias. E eu não quero ser velha oligarquia, eu quero ser um colaborador dessa juventude que está tomando conta do partido, está fazendo um belo trabalho, né? Nosso partido vai se reerguer, com certeza vai se reerguer, né? Porque o que nós precisamos? Nós precisamos de pessoas que acreditam no partido, né? Senão fica só aquela turma antiga e os antigos vão morrendo, vão desaparecendo e não há continuidade. Então, o que eu podia dizer, assim, rapidamente, né? Já que tu viu que eu escrevi 100 e tantas páginas das minhas memórias, obrigado por ter feito as correções para mim, né? E aí é uma parte, pelo menos. Mas assim como nós temos tempo também limitado, eu fico aqui à disposição depois para qualquer outra pergunta que acharem necessário. Ok. Eu acho que foi um depoimento assim sintético, né? Bastante enxuto, né? Lembrando que o partido que a gente está falando aqui, na época tinha outro nome, né? Ele assumiu a prefeitura com o Eloy João Zanella, naquela eleição histórica de 1976, quando o município de Erechim era administrado pelo MDB, com Aristides Agostinho Zambonato. Então, o partido estava concorrendo contra quem estava no poder ainda. É verdade. Né? Então, foi além das questúnculas internas, né, que não sei se eram mais complicadas do que a própria oposição. Né? É verdade. Bom, como é que está o PP?
hoje. Então, o que serve essa história toda? Hoje, de espelho? Eu vejo que... Bem, a minha vinda para o PP também se deu muito em razão do seu Eloy. Eu já falei isso para ele, não canso de falar, porque ele sempre foi vamos dizer assim, uma inspiração para nós. Quando ingressamos na política, é um exemplo para todos nós, para todo o nosso município, podemos dizer. E em 2020, quando eu me reelegi vereador, aí a gente também posteriormente acabou assumindo a presidência do partido justamente para fazer esse trabalho que o senhor Eloy ele ressaltou que é importante fazer, de uma renovação para que o partido ele possa retomar esse protagonismo. Assim como foi feito lá no final da década de 70 pelo senhor Eloy e o grupo de jovens que puderam não somente revolucionar o partido da época, mas também o nosso município e ajudá-lo no desenvolvimento. E é isso que a gente está fazendo. A gente está trazendo pessoas novas, mas a gente não está deixando de manter conosco as pessoas mais experientes, como é o caso do senhor Eloy, a Profeni, que foi citada aqui, a Maria Elisa, dentre tantos outros, o próprio Narciso Paludo, porque são pessoas que têm serviços prestados ao nosso município e eles têm muito a nos ensinar. E a gente tem que saber aprender para que a gente possa implementar quando chegar a nossa vez na prática, não somente com relação a mim. E eu acho que o ano passado, quando eu concorri a deputado, ficou muito claro que essa renovação ela está ocorrendo e que os mais experientes, mais antigos do partido eles estão ajudando nesse processo, porque eu pude ver e testemunhar que a Ini, o seu Eloy, o Paludo, a Maria Elisa, dentre tantos outros, o Todeschini, o Solani Rigo, o João Bruschi, todos esses nomes que são históricos do nosso partido, eles nos ajudaram muito para que a gente pudesse ter um resultado bastante interessante, sobretudo aqui no nosso município. E a gente está dando continuidade a esse trabalho de reestruturação, de renovação do partido, com esses novos nomes que estão surgindo, a Roseli, o Gabriel, dentre tantos outros que também são jovens, uns talvez não são tão jovens de idade, mas são jovens na política, e eu acho que isso é importante para a oxigenação da política, e eu espero que esse trabalho a gente consiga, no pleito de 2024, entregar um bom resultado para a nossa comunidade e também fazer com que o partido ele se demonstre que se reinventou, que está renovado e que tem muito a contribuir com a história rica do nosso município que ele ajudou a construir. Pois é, mas o partido agora não consegue mais voltar ao poder aqui em Erechim já faz um bom tempo, né? Desde o que está acontecendo? Desde que o senhor Eloy ele terminou o seu quarto mandato, a gente não conseguiu mais emplacar nenhum representante dentro do Poder Executivo, nem como vice-prefeito. Mas a gente sabe que esse é um processo que não acontece da noite para o dia, tem que haver um trabalho de formação de novas lideranças para que, através de um grupo forte e coeso, como o senhor Eloy conseguiu fazê-lo em 76 e depois também nas outras 3 vezes que ele se elegeu, para que possa retomar o protagonismo, mas tem que haver sim um projeto, um grupo, e é o que a gente está procurando fazer. Talvez não consiga entregar isso ainda em 2024, mas quem sabe com um partido mais forte, com uma maior representação na própria Câmara de Vereadores, no próximo pleito, no que vai suceder de 2024, talvez a gente consiga retomar esse protagonismo, estando inclusive na Prefeitura Municipal. O que pode acontecer, claro, em 2024, mas a gente sabe que as coisas elas acontecem de forma gradativa, mediante muito trabalho, que é justamente o que a gente está fazendo. Roseli, foi citado aqui que as mulheres sempre tiveram uma participação muito atuante dentro do partido. Como é que tu está gerindo essa questão internamente? Foi citado aqui o nome da Maria Elisa, o nome da professora Ini, tem outros nomes importantes, né? O nome da esposa do seu Eloy também, né? Como participante, enfim, mas... E o que tu pode nos dizer? Vocês têm gente mais nova ali, não? Temos. Vocês têm se reunido? Sim. Inclusive, o grupo das mulheres progressistas é um grupo coeso, como o Renan falou, e nós participamos ativamente. É um dos grupos que movimenta, né, Renan? Então, a gente cita alguns nomes, né, que tem mais afinidade, mas tem várias lideranças dentro do partido e estão chegando muitas outras novas, né? E a gente tem feito um trabalho muito bacana, juntamente, né, as mulheres progressistas, juntamente com todos os demais progressistas. Porque para quem está no poder, digamos, o partido que está no poder, aparentemente não. Acho que até em termos práticos é mais fácil tu
conseguir gente nova, por diversos motivos aí que todo mundo pode imaginar, né? Enfim, mas é um desafio, né? É um desafio. Novamente engrossar o lado feminino da... Exatamente. Eu sou nova, né, na política pública, mas eu sempre trabalhei na política social, em várias entidades, né, como liderança em várias, né, e em 2020 aconteceu esse convite e essa oportunidade, né, então hoje, conhecendo mais e associando todo esse conhecimento de trabalho e envolvimento social, a gente consegue trazer e aliar a política pública juntamente, né, dentro do partido, para trazer muita coisa boa, né, para Erechim e para a comunidade aqui. Gabriel, o município de Erechim tem 105 anos e lá por 1976, 75, quando começou a se formar aquele grupo todo, né, vou voltar até um pouquinho mais tarde, porque eu acho que o Eloy vai mais ou menos concordar ou não. Em 1972, numa turma de administração, havia uma base importante ali, o Eloy ele participava, foi a primeira turma de administração de empresas, do que viria a ser a URI depois, em 92, aliás, quando o Eloy Zanella era o prefeito, né? Ali mais ou menos se gestionou, começou a se mexer, mais ou menos, acho que depois foi indo, esquentando e tal, mas na época o município já tinha um pouco mais de 50 anos, que foi 68, então o município já existia há 54, 55 anos. 68 foi a segunda FRINAP. Foi a segunda FRINAP. Pois é, nós aqui que os mais experientes. Né? Mas na época eles criaram, bom, o município existe, está aí, a gente vê, mas eles criaram um plano totalmente novo, né, que surpreendeu o próprio partido dentro e que surpreendeu, dá para se dizer assim, a própria administração ou gestão do município que vinha até então, porque eu acho que todo mundo concorda que a partir de 1977, quando o prefeito Eloy Zanella chegou e com aquele grupo, Erechim mudou de patamar, começou a mudar de patamar, né? Depois com o Jaime Lago e tal, que todo mundo conhece. O que vocês podem, como jovens, hoje oferecer? Assim, vocês têm uma ideia do que Erechim precisaria hoje para... Olha, Odi, primeiramente... Uma coisa nova? Não, primeiramente eu gostaria só de destacar o que o Eloy falou, e acho que um pouco que se perdeu isso no caminho, né? Que quando eles criaram o grupo de jovens, eles trabalhavam para o partido e não se beneficiavam do partido. Mas então, hoje é como? Eu acredito... Como? Desculpa. E hoje é como? Não, eu acredito que no tempo que as pessoas com esse sistema político partidário e a criação de diversos partidos, elas se utilizam do partido para um benefício próprio. Então, acho que o Renan, agora como presidente, está resgatando isso, principalmente, para a gente trabalhar com um fim e não para o nosso fim. Então, a juventude tem muito a agregar nesse sentido de utilizar a experiência. O que a gente vê nos últimos 15, 20 anos até, a juventude tentando deixar a experiência de lado e fazer uma nova política, mas sendo inconsequente. Então, acredito que a consequência da juventude é muito importante e é isso que a gente tem a agregar ao partido. Trabalhar em conjunto com o Renan. Há quanto tempo que Erechim não tem um deputado, por exemplo? Às vezes, acho que os interesses se divergem, né? A gente tem o Paparico agora, mas do domicílio eleitoral daqui, que é formado por aqui, a gente não tem há bastante tempo. Então, acho que a gente tem que procurar trabalhar por um fim e se unir, e não às vezes, vou trabalhar para o meu interesse e acaba dispersando essa questão, né? Por exemplo, a questão de deputado, a questão nos interesses sendo oposição na prefeitura, com projetos da Câmara. Então, acho que, principalmente, a juventude agora no PP está trazendo isso, está vindo aliado à experiência para enxergar o que deu certo para trazer um futuro melhor. Isso que a gente está vendo que talvez seja o caminho mais adequado. Sim. Essa colocação que ele fez aí, está lembrado? Na época havia dois partidos, Arena e MDB. Erechim, Arena elegia deputado, MDB elegia deputado. Testa, e a Arena chegou a eleger dois, o Firmino Girardello e o Afonso Taques. Por quê? Porque os votos eram regionais. Os votos eram regionais. Havia uma consciência regional maior. Exatamente.
Por que não se elege hoje ninguém? Porque todo mundo tem compromisso com candidato de fora. Então, Erechim vota para mais de 100 candidatos de fora, vai distribuindo votos para todo mundo. Erechim não, a região, né? Cada um tem o seu compromisso, porque recebeu uma verbinha aqui, uma verbinha lá, né? Eu tentei fazer numa reunião dos partidos que a gente conseguisse fechar a região. Até fiz a seguinte proposta: cada partido apresenta um candidato, tá? Os que forem mais aceitos pela comunidade, não importa de que partido seja, vai ser o nosso candidato para deputado federal e outro para deputado federal ou para estadual. Nós vamos eleger, mas nós temos que assumir esse compromisso. Os partidos não podem mais trazer candidato de fora. Ah, acharam bonito, etc e tal, mas ficou na reunião. Não aconteceu absolutamente nada. Porque se nós não conseguirmos fechar a reunião, isso que tu está colocando aí, nós vamos continuar distribuindo voto para fora. Tá? E temos votos. Olha, hoje Erechim tem quase 80 mil votos, pelo amor de Deus, gente. Não precisa nem a região. Erechim pode. Agora, se tu juntar toda a região aqui, tu pode eleger 2, tranquilamente. Né? Mas a gente não consegue criar esse consenso. É muito difícil. Isso que tu colocasse aí é muito verdadeiro. Seu Odi, dentro dos progressistas, a juventude é encantadora. Eu sou nova, mas eu admiro muito. Está ingressando várias lideranças jovens, com a idade dos meus filhos. E eu fico encantada com essa consciência. E eu acho que está por aí a mudança. Porque a gente trabalhou muito firme na campanha do Renan, que também é muito jovem, que é um exemplo, né? Mas é jovenzinho também. E a gurizada que está chegando com vontade, com consciência, e está se formando vários líderes progressistas jovens, né? A gente vê o setor da juventude que está crescendo muito. E eu acho que eles estão levando para os demais jovens, que são do convívio deles, essa consciência da boa política. E o que o seu Eloy falou, de trazer e eleger alguém daqui para nós, eu acho que está crescente. Entende? Eu vejo isso e eu estou encantada com o grupo de jovens que estão ingressando no Partido Progressista. Essa perda de força todo mundo sabe, né? Não sei se foi por causa do fim do bipartidarismo e, digamos, houve um surgimento de inúmeros outros partidos aí, né? E os municípios ficaram, que se tornaram independentes, né? Que também a gente vê a toda hora, ao longo dos anos, né, prefeitos isoladamente, pegando a malinha, indo a Brasília, né, não havia aquele comprometimento regional, né, e não só a representação parlamentar, mas quanto tempo faz que Erechim e região não tem um secretário de Estado, né? Não sei, eu não estou lembrado. Eu lembro de acho que o PT teve um secretário. Firmino Giracaro? Não. Sim, mas o Ivar Pavan foi secretário depois. Foi. Né? Mas assim, eu me lembro até hoje, ele se queixava que tinha muito poucos recursos, que era uma pasta mais... Né? Mas o Firmino é de quantos anos isso? Volta quanto tempo? Né? E o senhor teve lá no IP depois, né? Sim, mas assim, pessoas... O IP foi na época da Crucius. Pois é, mas depois disso, ou dentro desse período todo aí, nós passamos em brancas nuvens, aí dá para você dizer. Ainda estamos hoje. Não tem. Acredito que muito se deve, sim. Tu que é jovem, não temos líderes mais? Pois é, temos um líder aqui conosco na bancada, né, o Renan. Mas acredito que essa questão dos interesses diversos que atrapalha bastante. E é só a gente ver o histórico, né? Não tenho nem o que discutir quanto a isso. Então, acho que o sistema político partidário deu uma prejudicada quanto a isso, mas acredito que o PP está no caminho certo de trabalhar para o partido novamente. Sim. Existe uma transformação muito grande que o pessoal não se deu conta ainda. A gente fazia... Há anos passados, não muitos anos passados, gestão pública. Falava-se em gestão pública. Hoje se fala em gestão política. Quer dizer, aquilo que interessa para o partido e não aquilo que interessa para a comunidade, né? Isso é uma perda de valores muito grande. E a dificuldade que a gente tem hoje,
de conseguir candidatos é exatamente pelo compromisso da gestão política. O senhor percebe isso no município de Erechim hoje Também. e em outros, assim, isso? Em todos. Em todos. Hoje eu vou dizer assim, a nível nacional, a nível nacional, isso aqui como é que eu vou dizer assim, tomou conta do espaço político. O espaço político ele tomou conta do... Ou o contrário. Né? Da gestão. Da gestão. Acabou que hoje se discute gestão política e não gestão pública. E tu pega nos últimos 20 anos, quantos prefeitos Erechim teve, né? Então, quantos nomes diferentes? Gira em torno de 4 nomes, né? A gente notou a diferença nesse meu último mandato, né, com os anteriores, principalmente o último. Foi de 2001 a 2009. Né? Não, o primeiro e o segundo mandato fazia gestão política tranquila, né? Não havia uma oposição aos processos administrativos. No último mandato, o negócio era não deixar fazer. Quando se trata em gestão política, não deixa fazer, porque se faz, ele se promove. Não, o pessoal não olha o município, não olha o interesse público, olha o interesse político. Infelizmente, hoje se vive isso. O senhor vê isso no município hoje? Também. 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 E como voltar aos velhos tempos, ou a gente não volta mais? Depende dessa juventude aqui. Não só do nosso partido, mas da juventude dos outros partidos tomarem consciência das mudanças. Olhando para o país, enfim, ainda ontem eu estava ouvindo na TV, numa TV lá de Porto Alegre, de repente o apresentador chegou, estava ouvindo teses de vários partidos e tal, de repente ele chegou e disse, bom, a verdade é o seguinte, assim, a coisa está feia, a coisa está complicada, acho que chegou num ponto que tem que dar um basta, porque não dá mais para aguentar esse negócio de Lula, Bolsonaro, do Dilma, não sei, eu estou falando do país como um todo, parece que a coisa meio que, vamos ser sincero, assim, acho que nesses últimos 15, 20 anos, a coisa meio que se perdeu. Não, Em termos de país. para o lado político. E Se direcionou para o lado político. a interesses políticos e meio que pessoais até. Então vamos analisar a nível nacional. Vamos analisar o que é que está acontecendo hoje no país. Por que é que o Alckmin é vice do Lula? Por que é que o Lula foi liberado da cadeia e liberado todos os processos dele? Porque era o único nome que podia fazer frente a Bolsonaro. Mas aí botaram o Alckmin com ele. Quem que é o Alckmin? O Alckmin é o homem do Foro de São Paulo, que é vinculado à ordem mundial. Que a grande ordem mundial, ela está hoje direcionando todos os trabalhos para dominar o mundo e o mundo ser transformado numa esquerda onde existe uma elite e o resto trabalhando para eles. E isso aqui está sendo transferido para todos os países. São poucos os países que não estão envolvidos, inclusive o Brasil. Por que existe toda essa disputa que tu estás colocando aí? Exatamente porque não se discute mais o processo administrativo e de gestão, se discute quem vai ter o poder, vai ser a esquerda ou a direita. Isso também, já para ampliar um pouco mais, isso aí a gente percebe os Estados Unidos meio em baixa, a guerra, a Ucrânia, a Rússia, que também puxa os dois mais para baixo, a China naquela situação que a gente acha que pode, não sei o quê, mas de repente está meio como espectadora, a América Latina nem se fala, né? A Europa também com seus problemas, eu estava ouvindo ontem numa TV lá de Portugal, né? Vendo eles com os problemas deles lá, as passeatas de professores e tal, em Lisboa. Mas parecia que eu estava aqui em Erechim. A França é a mesma coisa? Né? Eles diziam assim, teve uma frase que dizia assim, tem dinheiro para tudo, menos para educação. Eu digo, mas será que isso é lá na Europa ou é aqui? Né? E a gente estava vendo que era lá em Lisboa. A nível mundial. Né? Eu vejo assim, ó, de que com relação a essa crise política que se vive hoje em dia, eu acho que também é fruto muito de uma irresponsabilidade que os agentes políticos eles têm muitas vezes. Porque quando eles estão numa oposição de governo, quando não é o grupo deles que está no governo, tem que ser contra tudo e tu não pode apoiar nenhuma iniciativa. Tudo que o governante propõe é ruim. E eu acho que o agente político, sobretudo o parlamentar, ele tem que ter essa responsabilidade de se posicionar, claro, de acordo com as suas convicções, suas crenças, mas também ele tem que ter a responsabilidade de ser
favorável àquilo que vem em prol da comunidade e saber se posicionar de forma contrária àquilo que é contrário à comunidade. Tu não pode mudar de posicionamento conforme lhe convém por um cargo ou por algum favor, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que o agente político, sobretudo o parlamentar, independente de qual esfera ele esteja, se é municipal, estadual ou federal, ele tem que ter mais responsabilidade para com o seu mandato e com a comunidade. Ele não pode deixar que interesses particulares ou de um determinado grupo, interesses que não são provincianos, por assim dizer, preponderem na tomada da decisão e na sua forma de atuação. Eu acho que isso é muito importante que todos tivessem, mas não tem, infelizmente. Eu procuro colocar na minha prática, enquanto vereador de segundo mandato, sempre ter essa responsabilidade, porque eu acho que assim a gente consegue ter um trabalho mais comprometido com a comunidade. E, claro, a questão do pluripartidarismo, como a gente tem, prejudica em muito qualquer tipo de gestão, porque são mais de 30 partidos, mas não são mais de 30 ideologias, né? Se nós tivéssemos 6 partidos, acho que já seria bastante, né? Por quê? Porque também não existem 6 ideologias, tem algumas que se aproximam, outras se distanciam, mas a gente sabe quais são determinados posicionamentos e por isso que talvez uma reforma política ampla e uma reforma eleitoral possa fazer com que os municípios sejam representados e não apenas determinados grupos dentro dos partidos, que é o que acontece hoje. A gente vê que os partidos eles são fortes em determinada região, em outra eles não são, e por assim vai. E aí a representação na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal, ela acaba se dando por regiões onde os partidos são fortes. Como é que o senhor consegue visualizar ou pensar assim, como é que a gente poderia reencontrar o fio da meada, enfim, assim, não de 2 partidos só, sim, mas assim de voltar a ter um olhar republicano e um olhar democrático assim sobre os interesses do país, os interesses do Estado, os interesses do município e não os meus interesses da minha gestão, seja ele presidente ou quê? Primeiro que o interesse de quem está no poder deveria ser justamente da comunidade e não de partidos e grupos políticos, que é o que está preponderando hoje, infelizmente. Então as pessoas teriam que, quem está no comando lá em cima, sobretudo, teria que ter essa consciência de que o bem comum, o bem da população deve preponderar nos seus objetivos, devem estar sempre o bem da população e não dos seus respectivos grupos. Primeiro de tudo é isso. E também fazer essas reformas políticas, a reforma política e a reforma eleitoral, para que, de fato, a população esteja devidamente representada. Porque hoje a gente tem um sistema de representação, vamos dizer assim, falacioso, né? Tu pega aqui o nosso estado, 497 municípios, não estão todos devidamente representados, evidentemente, porque não tem cadeiras o suficiente na Assembleia e também na Câmara Federal. Mas as regiões, elas não estão devidamente representadas. E esse é um grande problema. E aí vamos tocar aqui no âmbito do nosso município. Eu, desde a eleição anterior, em 2018, quando diversos candidatos se lançaram, eu sempre defendia que a gente deveria fazer mais ou menos o sistema como era no tempo que o seu Eloy foi deputado. Existia o candidato do MDB e o candidato da Arena, posterior Partido Progressista. E eles conseguiam lograr êxito no pleito. Por quê? Porque eram os determinados segmentos de posicionamentos e grupos que estavam devidamente representados. Talvez hoje, trazendo para a nossa realidade a nível municipal, talvez se tivéssemos um candidato vinculado ao governo municipal e um que esteja fora, talvez a gente tivesse mais chance de conseguir lograr êxito. Porque a gente não iria depender tanto dos votos de fora. Porque o sistema como ele está estabelecido, todo mundo faz voto aonde ele puder. Eu posso fazer voto lá na região sul, na região oeste, mesmo sem ter nenhum vínculo com essas localidades, que é o que acontece hoje. Então talvez esse fosse um caminho. E eu me lembro que lá em 2018 eu defendia bastante, até defendia em programas, que se tomasse essa iniciativa para tentar conseguir ter a devida representação. Talvez a gente conseguisse ter 2 deputados estaduais e um federal. Talvez seja um devaneio, um sonho meu, mas eu penso que seria uma forma de talvez a gente conseguir retomar essa representatividade que ao longo do caminho a gente perdeu. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo, só porque eu tenho que fazer um intervalo e nós já voltamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo,
Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Muito bem, estamos de volta hoje recebendo com muito prazer o ex-prefeito de 4 mandatos, Eloy João Zanella, o Gabriel Gaieski Márcio, presidente da Juventude do Progressistas, o Renan Sokol, presidente do Partido Progressistas aqui em Erechim, e a Roseli Batista, que é representante das mulheres e suplente de vereador do Partido Progressistas. O Gabriel queria a palavra aí, Gabriel? Quer fazer uma observação? Eu queria só fazer um parênteses ali na fala do Renan, nessa questão do pluripartidos, né, de vários partidos. Se a gente fizer um exercício hoje e pensar num jovem que não tem nenhum partido e vai pesquisar um partido hoje para ele se filiar, ele vai achar inúmeros que têm a coincidência de ter os mesmos princípios que ele. Então, daqui a pouco, até nisso dificulta, né? Então, por isso que a mudança é tão importante. E para o jovem escolher aquele partido que tem aquele princípio igual ao dele e seguir trabalhando pelo partido. E não, às vezes, ele entra nesse partido que vende essa ideia para ele sobre um princípio aqui, mas a gente entra no partido e é outra coisa, né? Então, até isso, a diminuição dos partidos faz a diferença nessa escolha do jovem. Por isso, eu acho que também afasta um pouco o jovem da política. Aquele exercício de tu entrar na internet, digamos assim, e pesquisar um partido político para se filiar, ficou cada vez mais difícil e está ficando cada vez mais difícil, né? Então... Enfim, 105 anos do município de Erechim. Eloy João Zanella, o senhor que, juntamente com o seu grupo lá em 1977, iniciou não vou dizer uma revolução, mas um novo período para o município da gestão pública. O senhor acha que hoje seria possível se implementar um projeto semelhante? Ou para onde é que nós teríamos que ir hoje em dia? Erechim está em que pé? As coisas mudam e se transformam rapidamente. Hoje nós vivemos na época da informática, da tecnologia, né? O que nós temos que verificar? Fazer uma avaliação para que lado corre o mundo. O que é que é mais importante hoje desenvolver dentro do processo no Brasil, no Rio Grande do Sul, Erechim, Rio Grande do Sul no Brasil? Tá? Porque para mim hoje seria até difícil, porque nós começamos vendo uma transformação necessária e a evolução foi acontecendo. Tá? Agora, quando tu sai do projeto de gestão para o projeto político, tá? Então tu começa a sentir assim, que as coisas estão acontecendo, mas não tem um rumo. Tá? Eu acho que Erechim tem que trabalhar e desenvolver um processo tecnológico dentro do processo da modernidade de hoje. Para que lado caminha o mundo? E nós temos que nos direcionar para esse lado aqui. Tá? Não simplesmente fazendo obras que agradem a comunidade, que serve, que dá notícia, que vai para a imprensa, parará. Tá? Nós tínhamos elaborado um projeto
chamava-se Erechim Ano 2018. Tá? Era um projeto que tinha por objetivo estabelecer que cada partido que assumisse o controle do município de Erechim tinha o compromisso de não interromper o processo de desenvolvimento. Porque, não, mas isso aqui foi o prefeito que fez, abandona e segue adiante. Né? Isso me faz lembrar uma ocasião, quando eu fui para São Valentim, em 1965, a patrola passava na estrada, abandonava um trecho, passava no outro. Aí eu fui falar com o prefeito, por que fazem isso? Ah, não, é que lá mora um cara da oposição. Vocês dão risada, mas era assim. O prefeito Giacomo Domenico Zaffari, que depois foi a Porto Alegre e formou o Grupo do Sul. Né? Aí, quando eu conversei com ele, que estavam fazendo isso, ele disse, mas eu não acredito. Ele era muito legal. Né? E aí mudaram a coisa. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ver que futuro nos espera. E temos que projetar, independente de quem assume a prefeitura, não, temos que projetar atividades que nos levem a chegar a esses termos. Que eu acho que hoje, se nós abandonarmos a tecnologia, entendesse? O desenvolvimento das normas que regem o mundo hoje, nós vamos ficar nessa obrinha aqui, obrinha lá, agradando Pedro, agradando Padre. Mas outros municípios, como Chapecó, como Passo Fundo, começam a nos passar na frente. Né? E longe. Por quê? Eu, quando assumi a prefeitura a primeira vez, Passo Fundo não tinha asfalto. Passo Fundo começou a botar asfalto porque Erechim botou uma usina de asfalto, então Passo Fundo, não, mas Erechim tem asfalto, nós também temos que ter. Passo Fundo não tinha indústria, as indústrias estavam localizadas em Erechim, Erechim era o polo regional da região. Né? E aí começaram a assumir outros prefeitos mais jovens, inclusive alguns amigos meus, né? Não, Passo Fundo tem que mudar, Passo Fundo é um centro, tem que ser. Por que nós perdemos o centro regional? Porque o aeroporto regional era para ser Erechim. Era para ser um aeroporto de 2.400 metros quadrados. Tá? E aí, o secretário de Transporte do Estado do Rio Grande do Sul, de 2 governos, resolveu fazer menor. E quem asfaltou foi o município de Erechim. E ficou um aeroporto de 1.240 metros quadrados, 1.300 metros quadrados. Você refere aos metros quadrados do aeroporto como um todo ou a pista? A pista. A pista era para ser de 2.000, porque foi desapropriado para isso. Né? Uhum. Aí o que fez para Chapecó? Com a Secretaria do Oeste, resolveram que Chapecó seria o centro de desenvolvimento do Oeste catarinense. E Passo Fundo tinha a ferrovia, que nós perdemos, o aeroporto passou a ser regional em Passo Fundo, tinha rodovias federais e estaduais asfaltadas, acabou sendo o centro da região. E nós ficamos no meio. Então, o que nós temos que fazer hoje? Nós temos que desenvolver tecnologicamente o nosso processo de transformação. Nós temos que continuar sendo um grande polo industrial de transformação. É a minha visão. De transformação do que se produz aqui. Do que se produz aqui ou do que se produz para o mundo. Que tecnologia nós temos. Daqui para fora. Bom, vamos voltar às mulheres novamente. Qual é o papel nessa história toda? A dica foi dada de olhar para o que está acontecendo de mais moderno aí, né? Exatamente. É essa prospecção, né? Essa extensão, né? Juntamente com a gestão pública, né? Aliar, mulher é mãe, tem família e nada mais é o nosso convívio diário, uma extensão da nossa família juntamente com a política e com a gestão, né? E dentro dos progressistas tem esse consenso, né? Esse consenso de união, de amor, de família e valores. E eu acho que é isso que nós precisamos. Aliado a todos esses princípios, nós conseguimos aliar a tecnologia, a gestão e construir algo muito melhor para a comunidade, para o Estado, para o país. Não tem como falar em desenvolvimento, em gestão pública, sem falar também na política, que leva, que conduz ao poder, enfim. Como é que o PP está se preparando para 2024, quando é um ano que nós teremos eleições municipais? Olha, Odi, a gente está fazendo
um trabalho de prospecção de pessoas interessadas em dar a sua contribuição, muitas delas pessoas de fora da política, assim como a Rose, assim como o Gabriel, assim como eu também, há 7 anos atrás, quando concorri a primeira vez, e estamos também preparando esses novos nomes para que possam estar no pleito e concorrendo em condições de efetivamente lograr êxito, porque a gente quer ter uma nominata forte de vereadores, mas não só uma nominata forte, a gente quer ter uma nominata qualificada, com pessoas que tenham a sua representatividade, que tenham a sua atuação na comunidade, que eles saibam cumprir o seu papel hoje nas suas funções privadas e que possam dar a sua contribuição também para o poder público, no sentido de qualificá-lo com muita responsabilidade e compromisso, com muito comprometimento, que é como a gente sempre procurou fazer e como também aqueles que me antecederam dos progressistas nos diversos espaços que temos no nosso município, região, estado, enfim, o fizeram. Então a gente está trabalhando para prospectar novos nomes qualificados, que possam dar a sua contribuição para que a gente possa aumentar também a nossa representatividade na Câmara de Vereadores, que foi um dos compromissos que tive desde o início. E eu acredito que esse processo, como a Rose falou anteriormente, ele está sendo bem feito, a gente está vendo caras novas, né, Rose, que estão tendo o devido respaldo das pessoas mais antigas no partido, como é o caso do seu Eloy e dos demais que foram referidos aqui, que dão um respaldo, nos dão uma confiança e também transmitem essa experiência para que a gente possa apresentar soluções novas para problemas novos que aparecem. O senhor Eloy referiu bem, pensar em desenvolvimento hoje não pode pensar num município que não vá focar na tecnologia, trazer empresas deste ramo, criar um ambiente para que a tecnologia seja também desenvolvida aqui no nosso município e atrair não somente empresas, mas também jovens que acabaram em um dado momento indo para outros polos com melhores, talvez, condições para eles trabalharem. Então, eu acho que um desafio, retomando a pergunta anterior que o senhor fez para o Eloy, é buscar criar um ambiente em que essas novas tecnologias e esses novos avanços, que a velocidade que eles têm hoje ela é muito maior que antigamente, que eles possam ter um ambiente para que serem implementados no nosso município, para a gente também não somente atrair, mas fixar as potencialidades que nós formamos aqui no nosso município, porque todo mundo sabe que em termos de ensino superior, Erechim hoje é um polo educacional e essas mentes que a gente está formando, elas têm que ficar aqui e dar a sua contribuição para o desenvolvimento do nosso município se ampliar. Lembrando sempre que, ainda na parte educacional, aí, que a URI surgiu em 1992, quando o prefeito era Eloy João Zanella, né? Pouco antes, ali, as tratativas ali, até em 92, teve a eleição, o Antônio Texaemer se elegeu pelo PMDB, né? Mas as tratativas, enfim, que deram origem à URI, né, podem ser creditadas ao então prefeito da época, em 90. Né? Algumas viagens a Brasília para isso. Algumas viagens. Eu ia falar ainda sobre a mudança de perfil do eleitorado de Erechim e a população, que é um tema que eu sei que o Eloy Zanella tem se preocupado já de longa data, né? Eu não sei se vocês estão antenados para isso aí, o partido deve estar, mas nós estamos com 3 minutos apenas, eu vou ter que dar 1 minuto para cada um pouco mais. Gabriel, muito obrigado por participar aí. Obrigado hoje de novo pelo espaço TV Erechim. Gostaria de chamar os jovens para a política, né? Procurarem os partidos que mais se adequem a seus interesses e princípios. E sem o jovem, com certeza, acho que não temos o futuro, né? Então, é importante essa entrada na política das pessoas mais jovens, aliado à experiência do nosso Eloy Zanella, nosso prefeito, aliado às mulheres, em nome da Roseli, e também nossa grande liderança em Erechim, que é o Renan Sokol. Muito obrigado. Rose, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e também quero deixar um recado, porque dentro do Partido Progressista, eu tive várias oportunidades e estou tendo. Fizemos um trabalho em conjunto, como suplente de vereador, eu assumi várias vezes e
além de assumir, nós continuamos fazendo o trabalho em prol da comunidade. Ok, 1 minuto, presidente. Então, hoje só agradecer aqui o convite ao Partido Progressista, agradecer aqui os colegas de bancada, o Gabriel, o seu Eloy, a Rose, o senhor, hoje agradecer a atenção dos espectadores e como recado dizer que o Partido Progressista vai seguir trabalhando em prol do desenvolvimento do município, como sempre o fez, e que a gente está à disposição da comunidade para ajudar a transformar a Erechim numa cidade ainda melhor, tal qual o seu Eloy iniciou lá na década de 70 e a gente espera que possamos continuar vendo acontecendo no nosso município. Prefeito, tetraprefeito, acho que foi um termo que eu popularizei na imprensa, vou chamar para mim isso aí, porque eu não tinha lido antes e eu tenho certeza que eu fui o primeiro que escreveu isso aí. Também não vai aumentar o preço do dólar, o baixar, mas enfim, obrigado por estar aqui. Bom, quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Erechim, como hoje, né? Fazia tempo que a gente não se encontrava por aqui também. Cumprimentar o Gabriel e a Roseli pela juventude, por aquilo que vocês colocaram aqui. O partido e a política depende exatamente de vocês e levarem essa mensagem de vocês e, acima de tudo, né, esta consciência de que tem que se fazer gestão pública e fugir do que a velharia, infelizmente eu sou velho, já fiz 80 anos também, né, começa a implantar dentro do processo político que é a gestão política. E cumprimentar o Renan pelo trabalho extraordinário que ele está fazendo hoje no partido, né? Hoje o nosso partido é isso aí, é um partido jovem, com mentalidade jovem, e aproveito para convidar os jovens que querem fazer efetivamente política de gestão, política, acima de tudo, voltada para o desenvolvimento da comunidade, que procure o nosso partido, porque hoje ele está em boas mãos. Mais uma vez, obrigado a todos que estão aqui. Aos senhores que estão em casa também, uma boa noite e até a próxima. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed.